Mais uma vez, nesses instantes preciosos de estudo, leitura, reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, vamos sempre com muita gratidão pedir a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga que nos alcança, para nos auxiliar na compreensão de nós mesmos e de toda a criação de Deus. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 4, Transmigração Progressiva. A pergunta de Allan Kardec é a 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Vejam, a resposta é clara da espiritualidade e nós já sabemos, já conversamos, já vimos aqui que saímos das mãos do Criador como espíritos simples e ignorantes, portanto, não temos faculdades plenas ainda. Então, na nossa origem, quando saímos das mãos do Criador, temos apenas ali a consciência de nós mesmos e iniciamos ali a compreensão dos nossos atos, sendo que pouco a pouco, como a espiritualidade superior aqui nos responde, a inteligência se desenvolve. Outra pergunta de Kardec, 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Isso mesmo, e todos nós que passamos pela infância e que testemunhamos a passagem pela infância de muitos espíritos encarnados próximos a nós, percebemos que nesse período da infância a inteligência não está desenvolvida, o espírito num corpo débil, bem infantil, não consegue expressar as suas ideias e tudo mais. Então, a espiritualidade superior, respondendo a Kardec, faz essa comparação, em que a alma, na sua primeira encarnação, seria como se estivesse no estado da infância da nossa vida corpórea. Outra pergunta, 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então vejam que interessante essa colocação. O que ele pergunta aqui é essas civilizações mesmo na Terra, temos civilizações selvagens ainda, E a Kardec pergunta se estão no estado de infância. E aí a resposta é clara, infância relativa, pois já são almas desenvolvidas e dotadas de paixões, não é? E essa paixão é um sinal de atividade, de consciência própria, de busca de colocar a inteligência em ação. Daí a importância das experiências em todos os momentos do nosso desenvolvimento, sejamos como homens primitivos, selvagens ainda, meio civilizados. O que percebemos é que o progresso é contínuo e infinito e que estamos bem distantes de uma humanidade civilizada como um todo, não é? Nota de Allan Kardec. A vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta
não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida que teve um começo não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se, não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, que possamos sempre humildemente rogar a Deus Pai, a Jesus, aos espíritos amparadores da nossa casa, do nosso centro espírita, tão querido, Casa de Fabiano, que esse freio amoroso que nos atraiu até ele, possa nos auxiliar a descobrir essas potências que temos como filhos de Deus e buscar aproveitar cada vez mais as nossas oportunidades e desenvolver passo a passo essas potências junto aos nossos irmãos em caminhada. Pergunta número 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192a. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Vejam, companheiros, que importante essas duas perguntas e as respostas vêm nos esclarecer que não damos saltos, na nossa evolução. Precisamos passar pelo que nos é apresentado passo a passo da melhor forma que pudermos. Podemos abreviar o caminho e reduzir dificuldades se buscarmos os exemplos do Cristo Jesus, porque na hora da prova, se buscarmos nos inclinar em direção às virtudes do Cristo, teremos mais paciência, tolerância, praticaremos a indulgência, tantas virtudes que vão nos facilitar passar pelo mundo de provas e expiações. Pergunta 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. Então, mais uma vez, a espiritualidade superior vem nos esclarecer que o espírito não retrograda. Nós podemos encarnar uma vez numa posição social mais acima e numa outra encarnação mais abaixo, ou vice-versa. Mas no que se refere ao progresso espiritual, nós não vamos voltar para trás, retrogradar. Uma vez na condição de espírito, por exemplo, não retornamos mais a encarnar em corpos de animais. Então, enquanto espíritos, vamos reencarnar espíritos
e não vamos retrogradar enquanto espíritos na sua trajetória evolutiva. Podemos, como vimos, já estudamos, estacionar, né? Vamos lá, próxima pergunta, 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Resposta, né? Não, pois ela não pode degenerar. Então, isso vem confirmar a resposta acima. Então, um homem de bem não pode animar numa vida posterior o corpo de um celerado, ou seja, de um criminoso. Se ele é um homem de bem, ele não retrogradará para a condição de um homem mau. 194a. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Então vejam que o movimento contrário, que é o do progresso, é infinito e podemos ali dar os passos. Então um espírito jamais retrograda, pode estacionar, mas sempre o objetivo é desenvolver-se, é progredir. E aí vem uma nota de Allan Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. Pergunta 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado senão os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal e então que trará, numa nova existência, um sentimento diferente, diverso. É assim que se efetiva o progresso, e eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Então, nada desse pensamento de deixar para outra encarnação, esforçar-se moralmente para afinar o coração com Jesus, nada disso, porque nos arrependeremos amargamente, né? Nota de Allan Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa, e este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo,
e, segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Então, não conseguiremos evoluir sem encarnarmos, passarmos pelas provas através do corpo físico. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo, uma veste que apodrece, eis tudo. Então aqui fica claro, nós espíritos é que estamos no comando. O corpo, a carne, os ossos são nossos comandados. Então não é a carne que é fraca naquela expressão, e sim o próprio espírito. Nota de Allan Kardec. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um líquor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, é através das vidas sucessivas, da pluralidade das existências, que temos a condição de nos depurar, né? De chegar a essa pureza, o qual o nosso exemplo maior é Jesus. No livro A Gênese, por Allan Kardec, no capítulo 11, Gênese Espiritual, temos dois temas que vêm de encontro a partir do item 33, que é reencarnações, e depois já no item 35, emigrações e imigrações dos espíritos, temas esses que vêm nos auxiliar no entendimento do que já temos visto aqui no Livro dos Espíritos. Kardec então nos diz: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e os tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras. Por que, pois, as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Por que compreendem melhor? Por que têm instintos mais depurados, costumes mais doces? Por que têm intuição de certas coisas sem as haver aprendido? Desafiamos a sair deste dilema, a menos que se admita que Deus criou almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconciliável com a ideia de justiça, de uma soberana justiça. Dizei, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que puderam ser bárbaras como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências anteriores, que consequentemente as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. No item 34, Kardec nos diz: algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo a mundo e não sobre um mesmo globo, onde cada espírito aparece somente uma única vez. Esta doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Poderiam então progredir somente indo para um outro mundo, e a sua reencarnação sobre a Terra seria inútil. Ora, Deus nada faz de inútil. Desde o instante em que ali se encontrem todos os graus de inteligência e de moralidade, desde a selvageria que ladeia o animal,
até a mais avançada civilização, ela oferece um campo vasto de progresso. Perguntaria-se por que o selvagem seria obrigado a procurar, em outra parte, o grau acima dele, quando o encontra ao seu lado, e assim de passo em passo. Porque o homem avançado pudera fazer as suas primeiras etapas somente em mundos inferiores, então que os análogos de todos esses mundos estão ao seu redor, que há diferentes graus de adiantamento, não somente de povo a povo, mas no mesmo povo e na mesma família? Se assim fora, Deus teria feito alguma coisa de inútil, colocando lado a lado o ignorante e o sábio, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, ao passo que é precisamente esse contato que faz os retardatários avançarem? Não há, pois, mais necessidade de que esses homens mudem de mundo em cada etapa, como não o há para algum estudante mudar de colégio em cada classe. Longe disso ser uma vantagem para o progresso, seria um entrave, porque o espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece a visão dos graus superiores e a possibilidade de reparar seus erros no meio e sob o olhar daqueles que ofendeu, possibilidade que é para ele o mais poderoso meio de avanço moral. Depois de uma curta coabitação, os espíritos se dispersam e se tornam estranhos uns aos outros. Os laços de família e de amizade, não tendo tempo de se consolidarem, se romperiam. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam segundo os mundos. Sob esse aspecto, não há dois mundos que sejam perfeitamente idênticos. Nossos tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos, e todavia, o que aqui se aprende não está perdido. Não só isso desenvolve a inteligência, mas as ideias que se aurem ajudam a adquirir outras novas. Se o espírito fizesse apenas uma aparição, frequentemente de curta duração, no mesmo mundo, a cada migração, encontraria-se em condições todas diferentes. Operaria cada vez sobre elementos novos, com forças e segundo leis desconhecidas para ele, antes que tivesse tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os exercer. Isso seria cada vez uma nova aprendizagem a fazer, e essas mudanças incessantes seriam um obstáculo ao seu progresso. O espírito deve, pois, permanecer sobre o mesmo mundo até que se haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais avançado aquele sobre o qual nada mais podem adquirir. Isso o deve ser e isso é. Tal é o princípio. Se há os que deixam antes, sem dúvida, é por causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo tem um objetivo na criação, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra deve ser apenas uma única etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade haveria para as crianças que morrem em tenra idade o virem passar aqui alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada poderiam adquirir? Ocorre o mesmo para os idiotas e os cretinos. Uma teoria é boa somente com a condição de resolver todas as questões que se lhe ligam. A questão das mortes prematuras tem sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto a doutrina espírita, a única que resolveu de modo racional e completo. Para aqueles que perfazem sobre a Terra uma carreira normal, há para o seu progresso uma vantagem real em se encontrar no mesmo meio, para aí continuar o que deixou inacabado, frequentemente na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que pôde fazer ou para lhe sofrer a pena de talião. Kardec nos diz no próximo item, emigrações e imigrações dos espíritos. Nos intervalos de suas existências corpóreas,
os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se despejam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. Em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e essas imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis em consequência das grandes revoluções que fazem partir, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É necessário, portanto, considerar os flagelos e os cataclismas como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, de meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de a retemperar com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se, nestas catástrofes, há destruição de um grande número de corpos, há somente envoltórios despedaçados, mas nenhum espírito perece, fazem a pensa mudar de meio. Em lugar de partir isoladamente, partem em número. Eis toda a diferença, porque partir por uma causa ou por outra não deixam de partir fatalmente cedo ou tarde. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência de flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as emigrações e as imigrações que vêm de tempos a tempos dar-lhe um violento impulso, ele caminharia com uma extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral, e, por consequência, no estado social das nações nas quais se cumprem. É que tem por objetivo operar um remanejamento na população espiritual, e que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo se opera igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. Disso resulta a introdução, na população de um globo, de elementos inteiramente novos. Há novas raças de espíritos vindo se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, levam com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, imprimem, consequentemente, o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Eles não têm necessidade, para isso, que seus novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Uma vez que a espécie corpórea existe, se encontra toda pronta para os receber. São, pois, simplesmente novos habitantes, em chegando sobre a terra, de início, fazem parte de sua população espiritual, depois se encarnam como os outros. Vejam quanto é importante buscarmos a elucidação, porque a Gênese, esse trecho do Livro dos Espíritos, está esmiuçado na Gênese, né? Então, muito importante esses esclarecimentos de Allan Kardec. Mas por hoje ficamos por aqui. Então, sejamos ali atentos, estejamos atentos aos aprendizados, para que ganhemos uma consciência humana, uma consciência de espíritos universais, no caminho para chegar à perfeição relativa até Deus nosso Pai. Um abraço e até o próximo encontro.